já disseram sim ao teu chamado. E agora eles precisam entender o propósito deles aqui. Seja pela minha boca, seja através do material preparado, seja através dos louvores. O Senhor faz como o Senhor quiser. Eu sou somente um instrumento nas tuas mãos. E nós estamos aqui para fazer a tua vontade, fazer com excelência, com zelo e obedecer a tua voz. Obrigada por nos chamar, obrigada por nos reunir nesta tarde, obrigada por estar conosco e conduzir todas as coisas da nossa vida. Obrigada pelo Pai maravilhoso que o Senhor é, obrigada por ser tão misericordioso e nos perdoar todos os dias. Obrigada por ter enviado o teu Filho Jesus, obrigada, Senhor, pela possibilidade da salvação. Nós te amamos, te louvamos e queremos engrandecer o teu nome nesta tarde, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos colocar o louvor, irmão? Gente, a gente liga o ar-condicionado, mas se vocês estiverem com frio, avisa que eu estou morrendo de calor, tá? Mas se tiver frio para vocês estão quietinhos aí, vocês avisam. Pode apagar a luz, por favor? Se vocês puderem ficar de pé, fechar os seus olhos, se entregar a esses louvores, louvar ao Senhor com animação, enfim, que esses louvores possam tocar a nossa alma hoje. Horas os serafins
Glória a Deus. Todos aqui estão prontos para serem feitos de novo, para que Jesus venha mudar a nossa vida todos os dias. Podem se sentar, amados. Esses dois louvores, eu amo ouvi-los e me tocam demais. Tanto o primeiro, que fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me, e estou pronto para o seu chamado. E esse do me refaz, né? Porque de fato, quando nós conhecemos a Jesus, tudo que nós aprendemos, vivemos, tem que ser deixado para trás, para que o novo se faça na nossa vida. E servir ao Senhor não é diferente. E aqui no Ministério Infantil também não. Muitas vezes nós temos que deixar o nosso eu de lado. Muitas vezes aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gostaria de fazer, nós não podemos fazer, porque nós estamos aqui cuidando do filho de outras pessoas, né? Nós estamos ministrando, discipulando crianças que não são nossas crianças, não são nossos filhos. E nem com nossos filhos a gente pode muitas vezes fazer o que a gente gostaria, né? É o que Deus determina que nós façamos. Então, esses louvores foram escolhidos a dedo para que a gente possa iniciar. Amém? Pode passar, por favor. Pode colocar no... eu mesmo passo. Aqui, amados, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essa pergunta. Todos estão conseguindo enxergar bem ou você quer que apague aqui? Não? O que te motiva a servir? E aí a gente tem um quiz, não sei como é que chama isso. Vocês vão apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code e vão escrever em uma palavra: o que te motiva a servir? Não precisa colocar nome nem nada. Em uma palavra, o que te motiva a servir? E aí vai aparecer para nós aqui as palavras que vocês forem colocando. Pode colocar no outro. Tem outro. Isso. Pode ir mandando pode colocar mais de uma, inclusive. Põe uma, depois põe outra e vai enviando. E a gente vai vendo montar aqui como se fosse um quadro com as palavras que vocês forem mandando. Tá funcionando? Vamos ver. Apaga a luz? Esse melhorou. Isso, alguém já conseguiu. Está dando certo agora? Alguém colocou obediência. Jesus, chama, deve ser chamado. Amor. O que mais te motiva a servir no reino de Deus?
gratidão, obediente. Se você também, o que te motiva a servir também tem algo que já está na tela, você pode colocar ele novamente. Amor, e aí vai ficando maior. Tá bem embaçado, né? Esse é um exercício muito interessante. E por que eu quis trazê-lo aqui? Porque muitas vezes nós ouvimos na igreja: você precisa servir, Deus te chamou para alguma coisa, você não pode ser uma pessoa acomodada, porque você precisa falar da palavra de Deus. E aí você fala: mas eu não me sinto preparado, eu não me sinto disposto, eu não sinto que eu tenho algo, que eu tenho um talento, que eu tenho um dom, que eu posso servir ao Senhor. Mas de fato, quando Jesus se fez homem, quando o Verbo se fez carne, ele foi servo. Ele deixou a sua glória para nos servir, para servir os seus discípulos, para servir todos aqueles que passaram pela vida de Jesus. Então, o nosso maior exemplo é Jesus. E se ele deixou a sua glória para servir, por que eu não posso servir? Por que eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa para o Senhor? Independente do que seja. E aí, a gente vê que a gente precisa ser obediente à palavra. Apareceu a palavra obediência. Eu tenho que ter alegria em servir. Eu tenho que ser gentil. Eu tenho que seguir o exemplo que é Jesus, porque Ele veio para ser o nosso modelo. Eu sirvo ao Senhor porque eu tenho gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Eu quero ajudar o próximo, então eu sirvo o próximo. Eu estou aqui para fazer isso, para servir o próximo. Ser fiel como uma oferta. Alguém colocou aí ser fiel à oferta. O nosso serviço no reino é como se fosse uma oferta. Deus recebe como uma oferta no reino. E transformação, muito legal. Amor, o principal ali que está no meio. O amor, muitas pessoas falaram dele, por isso que ele está ali maior. E transformação é o que fala esse último louvor. E é o que a gente vive quando a gente começa a servir ao Senhor. O Senhor vai moldando o nosso coração, Ele vai transformando o nosso ser dia após dia, principalmente no ministério infantil, onde nós precisamos nos doar, onde nós precisamos ser amor, onde nós precisamos passar para as crianças tudo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Então não dá para servir no ministério infantil se eu não tenho Jesus no meu coração. Não dá para servir no ministério infantil se eu não tenho uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Porque aqui nós transbordamos nas vidas das crianças. Elas vêm esperando isso de nós. E se a gente não tem essa vontade, como diz o louvor, eu te busco como ar que eu preciso respirar. Se eu parar de respirar, o que acontece comigo? Eu morro. Então nós temos que buscar a Deus como o ar que nós precisamos, como o ar que respiramos. É muito forte, né? É muito profundo. Obrigada, amor. Pode voltar lá. Muito bem. É isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o serviço e depois a gente entra efetivamente nas funções e como funciona o Ministério Infantil. Não está indo o negócio aqui? Estava funcionando? Ah, foi. Ah, tem o vídeo. Vamos pôr o vídeo primeiro. Prestem atenção nesse vídeo. Quem já participou, ó.
Peraí, gente, tem um probleminha técnico aqui. Te mandei aí. Vai começar, gente. Desculpe aí o... Você nos encontra machucando, mentindo, brigando e chorando. Você nos encontra em casas e escolas, no shopping. Nós somos as crianças. O chamado do mundo continua enfraquecendo em nós a influência de nossas famílias e da igreja. Está ficando cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Este é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós. E nós entramos na família de Deus através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros, de uma forma que combine com as nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros e ajudar os outros a sentir que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Nós somos discípulos em treinamento, não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você irá onde nós estamos? Você vai nos ensinar como viver? Nós ainda estamos ao seu alcance. Você ajuda a mudar nossas vidas. Por favor, reserve um tempo para compartilhar a Cristo conosco. Porque daqui a 10
crianças, porque elas são discípulos em treinamento. Elas não são a geração do futuro, elas são a geração do agora. Elas podem ministrar na casa, na escola, nas famílias, na rua, no clube, na verdade, aonde nós não podemos ir, elas estarão. Muito bem, muitas reflexões, né? Isso tudo é para realmente provocar vocês. Não está indo. Pode passar. Foi. E aí eu trago para vocês qual é a missão do Restaura Kids. A nossa missão, que é a razão pelo qual nós vivemos, o nosso propósito de vida, o motivo para o qual nós estamos aqui, domingos, quartas e quando precisar. Alcançar o coração das crianças para Cristo, formando discípulos que vivem com fé, amor e propósito. E essa é a nossa missão. E a nossa visão, ser um ministério impactante. A nossa visão é a nossa direção, aonde nós queremos chegar, o nosso alvo. Então, se a gente conseguir que isso aconteça, nós cumprimos a nossa visão, através da nossa missão. Ser um ministério impactante para crianças e suas famílias, oferecendo culto infantil e ministrações conduzidas com amor e excelência, fundamentadas na Palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Essa é a visão do Ministério Infantil da Igreja da Restauração. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito de servir. Qual que é o propósito de eu estar aqui servindo ao Senhor? E aí está baseado nesse versículo de João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. É muito importante a gente entender esse versículo, porque tudo que nós pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, o Pai nos concederá, mas tudo que o Pai colocar no nosso coração. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Jesus viva através de nós, para que tudo que nós pedimos, como se fosse Jesus que estivesse pedindo através de nós para o Pai dele, que é o nosso Pai também, que é Deus. Bem, querida? Deus nos escolheu para um propósito específico. Muitas vezes pensamos que servimos porque decidimos fazer isso, mas Jesus deixa claro que foi Ele quem nos escolheu. Muitas vezes você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Meu Deus, mas o que acontece com alguma coisa na escala, e aí você fala, Senhor, realmente, se fosse pela minha vontade eu não estaria, mas é a vontade do Senhor que precisa prevalecer na nossa vida. E quando a gente cumpre a vontade dEle, as coisas na nossa vida fluem de uma forma sobrenatural, porque Ele se alegra quando a gente diz sim a Ele, porque Ele já disse sim a nós, né? Isso nos dá segurança e nos lembra que não estamos servindo por acaso, há um projeto divino em nossa vida e ministério. No Ministério Infantil, por exemplo, não estamos apenas cuidando de crianças, isso é muito importante, principalmente aqueles que se iniciam conosco hoje, os novos voluntários. E os que já estão também, é sempre bom lembrar, nós não estamos aqui apenas cuidando das crianças, passando o tempo delas, para que os pais possam assistir o culto tranquilamente. Não é isso, nosso propósito não é esse. Nós estamos aqui para discipular futuros homens e mulheres de Deus. E toda vez que nós chegamos, que nós nos antecipamos na escala, chegamos mais cedo, fazemos o nosso devocional, nos preparamos em casa, lendo as lições, nos preparamos com as dinâmicas, e tudo que a gente vai fazer aqui, no cultinho com eles, a gente precisa pensar nisso. Eu não estou lá passando meu tempo, eu não estou lá perdendo meu tempo. Não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que nós estamos discipulando, e quanto melhor eu fizer, com mais amor eu fizer, melhor vai ser. E aí, o fruto que eu estou gerando na minha vida, que vai alimentar aquela criança, ela vai gerar dali para frente para alimentar outras pessoas. E é por isso que ele fala que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. É dessa forma que o fruto vai permanecendo, de geração em geração. Amém? Servir com alegria e propósito. Muita gente colocou ali alegria. Servir a Deus não é um peso, é um privilégio. Vocês
novo, eu não sei se chegou a ver a escala ainda. A escala lá que a gente monta. A nossa escala na igreja é a maior escala em número de pessoas. Nós precisamos, eu vou passar em um slide aqui, nós precisamos de 20 voluntários por culto de domingo, para que o culto Kids aconteça de uma forma tranquila. Mas nem todo culto a gente consegue os 20 voluntários, né? Porque, assim como diz a música que nós ouvimos, o louvor, eu estou disponível, Senhor. Mas não basta eu estar disponível, eu tenho que estar disposto para fazer a obra de Deus. Muita gente na igreja está disponível, mas não tem disposição. Não se disponibiliza. Tem tempo disponível, mas não se disponibiliza. Ou, não tem tempo, minha vida é corrida. A vida de todo mundo aqui é corrida. A vida de todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem seus afazeres em casa, todo mundo tem suas famílias, mas a gente se dispõe. A gente está aqui, à tarde do domingo, ouvindo sobre o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos preparar, para que a gente sirva com excelência e zelo na casa dele. Amém? Que possamos lembrar sempre que não estamos servindo pessoas, mas servindo ao próprio Deus. Isso é muito importante também, porque tem pessoas que começam a servir a Deus para serem vistas. Porque eu preciso mostrar para o meu líder de célula que eu estou fazendo alguma coisa na igreja. Mas o meu pastor me falou que eu preciso sair do banco, que eu preciso fazer alguma coisa. Está errado. Se você está aqui por esse motivo, pode voltar outro dia. Não é esse o propósito. Não é para ninguém nos olhar. Até porque o nosso ministério é o que menos aparece na igreja. Na verdade, ele não aparece, porque nós estamos aqui num lugar totalmente distante. A gente nem passa mais pelo tempo, porque antes a gente passava pela igreja, né, cumprimentava, agora a gente está aqui por trás, faz o que a gente tem que fazer e vai embora. Então, se você está aqui para mostrar para alguém que você está fazendo alguma coisa, não precisa, porque a única pessoa que precisa saber é Deus. E é Ele que vai nos recompensar em tudo. Amém? Uma outra coisa que é muito importante com relação ao serviço no Ministério Infantil é a santidade para servir. E a gente vai usar o versículo de Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aqui a gente pode pensar em diversas coisas. Por exemplo, eu ficar irritado com alguma situação e xingar meu irmão durante a escala, ou brigar com alguma criança que não está obedecendo, ou me vestir de uma forma inapropriada e vir servir no cultinho, ou ter alguma atitude que não cabe, né? Servimos uns aos outros mediante o amor. É isso que Deus nos chama para fazer. Servir não é apenas uma ação externa, mas precisa vir de um coração transformado, alinhado com Deus. Por quê? Novamente, aqui no cultinho, nós somos os modelos de Jesus para as crianças. Elas se espelham em nós. Então, se você chegou aqui irritado, está sem paciência, começa a gritar com uma criança na sala, briga com uma, puxa pelo braço. Gente, eu estou falando coisas que já aconteceram, tá? Não estou falando coisas que você está inventando, não. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos estar em santidade. E como? Buscando a Deus como o nosso ar. É só assim que a gente vai conseguir a santidade, porque nós somos pecadores. E vamos morrer pecadores. A gente nunca vai alcançar a santidade. A gente vive buscando a santidade. Quem derrama sobre nós é Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada aqui. Mas, se a gente deixar, a carne prevalece todo o tempo. E não adianta não fazer nada durante a semana e chegar aqui achando que vai fazer uma oraçãozinha, passar um óleo ungido na mão e tá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Paulo nos alerta que não devemos usar a nossa liberdade para alimentar a carne. O serviço cristão não é apenas fazer coisas para Deus, mas envolve um coração puro e uma vida santa, ajustada, de acordo com a vontade do Senhor, permanecendo conectados a Ele como ramos à videira. Dessa forma, encontramos direção, força e frutos abundantes para o reino. Um coração santo reflete no serviço. A gente percebe o outro. E é
também que, como eu disse, um culto de domingo, nós precisamos de 20 pessoas. São 20 pessoas diferentes, que vêm de realidades diferentes, com idades diferentes. Aqui nós temos pessoas adultas, jovens, teens. Nós temos teens também você, né? Temos uma infinidade de pessoas e idades servindo conosco. Desde 11 anos até 70, eu acho. 80, não sei. Se não mais. Então nós precisamos estar em santidade para que a gente respeite um ao outro, respeite o limite do outro. E não é, eu me preparei, eu estou aqui, não é porque aconteceu alguma coisa às vezes na semana daquela pessoa e a gente tem que estar ali também para ajudar um ao outro. Isso também é expressar a santidade de Deus na nossa vida. Então o coração santo reflete no serviço integridade. Servimos por buscar reconhecimento ou interesse? Servimos sem buscar reconhecimento ou interesse pessoal. Amor genuíno. Servimos por amor a Deus e às pessoas, não por status. Compromisso. Quem vive em santidade permanece firme ao serviço, mesmo diante das dificuldades. Como permanecer em santidade para servir melhor? A gente já falou, mas eu vou repetir. Vida de oração, leitura da palavra, pureza de coração e relacionamentos saudáveis. Isso também é muito importante, principalmente para os mais jovens. Relacionamentos saudáveis. E a lição de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre conselhos. Quando Davi deu conselho ao seu filho Salomão, ele falou para Salomão ter coragem e ser obediente e ouvir as pessoas, ouvir os conselhos das pessoas certas. A gente precisa saber discernir quem está nos aconselhando para o bem ou para o mal. Servir com propósito e santidade. Deus não busca apenas pessoas habilidosas, mas corações disponíveis e santificados. Quando servimos em santidade, nosso serviço gera frutos que permanecem. Aí, depois que a gente falou um pouquinho sobre santidade, a gente vai falar sobre compromisso. E por que é importante a gente falar sobre compromisso e excelência? Porque nós temos uma escala. E a escala, ela só consegue ser efetiva se as pessoas que estão no ministério se disponibilizam a servir. Não adianta você estar com o seu nome no grupo e você não servir. Não adianta. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. E aqui a gente fala que, novamente, né, somos chamados pelo Senhor e não fazemos para homens, fazemos para Deus. Servir não é uma emoção, é uma decisão. Muitas vezes queremos servir apenas quando estamos animados ou motivados. Mas a minha vida está tão enrolada, você nem sabe o que eu estou passando. E o que isso tem a ver com o seu serviço a Deus? Você vai deixar de vir na igreja? Você vai deixar de congregar? Você vai deixar de vir compartilhar com seus irmãos? Você não vai deixar. E por que não servir? Quando nós servimos a Deus, Ele vai nos transformando. E aqui com as crianças, mais ainda. Porque nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que ler a palavra, nós temos que orar, nós temos que jejuar para estar aqui bem. Para não sair daqui com dor de cabeça, com dor nas costas, fraco. Porque é uma guerra espiritual, gente. Estar aqui à frente dessas crianças, ministrando. Porque assim, às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou lá só para ficar no My Kids, só para fazer check-in, check-out das crianças, só para abrir um portão. Não, você está recebendo os pais. Você está sendo um portão de entrada do ministério para os responsáveis das crianças. Se ali, na entrada, as coisas forem bagunçadas, o que as pessoas vão achar? Não é verdade? Então, tudo tem que ser feito com zelo e com excelência. Servir a Deus exige constância. Constância. Esse mês eu não vou servir porque, olha, lógico, gente, vou tirar férias, tem N possibilidades, mas existem pessoas que não querem simplesmente porque não querem. Olha, eu vou parar de servir esse mês, ou eu vou ficar 2 meses sem servir porque eu não estou muito bem. Amém. Quem sou eu para dizer o contrário? Amém. É você com Deus, amado. Não é verdade?
Mas várias vezes nos cultos lá embaixo, quando o apóstolo chama as crianças para orar, a apóstola fala, agradece a toda a equipe que, né, fica com as crianças e tudo mais. E ela fala, são 100 voluntários. Hoje, com a separação dos teams, que a partir de abril os teams agora são ministrados por outra equipe, nós voltamos a 64 voluntários, 65 voluntários. Alguns foram para lá, outros saíram. E tudo bem, né? Somos 65. Antes nós tínhamos 100 e cumpríamos a escala. E nós conseguimos fazer a escala. Ficou um dia do mês sem culto. Não sei se vocês todos viram. No dia 20 à noite não vai ter cultinho aqui, porque não teve voluntário suficiente. Não, esse mês vai acontecer de novo. Aconteceu mês passado, as crianças ficaram lá fora e esse mês vai acontecer de novo. Vai ser uma emenda de feriado, acredito que vai ter poucas pessoas, mas dói meu coração. Dói meu coração em saber que nós temos 65 pessoas e a gente não consegue formar uma escala. Que as crianças vão ter que ficar lá embaixo, porque elas não conseguem ficar 2 horas no culto com os pais. Elas vão ficar lá. Não é algo que fazemos só quando dá vontade. Se você decidiu dizer sim ao chamado de Deus, doe o seu melhor tempo a Ele. Jesus não serviu apenas nos momentos fáceis, mas até a cruz. Servir a Deus exige dedicação, porque quando entendemos que servimos a Cristo e não apenas as pessoas, nosso compromisso aumenta. Deus merece o nosso melhor e não apenas o que sobra. Eu vou servir nesse domingo aqui que eu não vou fazer nada mesmo. Não, gente. Deixa eu ver aqui, eu vou me disponibilizar os domingos de manhã. Porque quando a gente manda o link da disponibilidade, os novos ainda não pegaram isso, mas todo final de mês a gente manda um link para que vocês coloquem ali o dia que vocês não estarão na igreja. Vou viajar, tem uma festa, não consigo estar. O ideal é que vocês coloquem os dias que não poderão servir, para que os outros dias fiquem disponíveis. Não que vocês vão servir o mês inteiro, mas aí quando eu vou puxar lá quem está disponível aquele dia, eu verifico. Tem 50 pessoas disponíveis aquele dia, eu escolho 20 para colocar na escala. Nesse dia 20, por exemplo, eu puxei e tinham 4 pessoas disponíveis. Que foram as pessoas que a gente colocou no maternal. Que esse dia 20 vai ter somente a salinha do maternal. Mas não tinha os outros. E aí não tem como, né? Excelência é diferente de perfeição. Quando a gente fala assim, servir com excelência, o que significa isso, né? A gente sabe que ninguém é perfeito só é Deus. Não significa nunca errar, mas dar o nosso melhor com dedicação e amor. Deus é perfeito e faz tudo com excelência. Se servimos a Ele, nosso serviço deve refletir essa natureza. E aí, às vezes a gente fala, voltando àquele pensamento, mas eu não sei fazer nada. Eu vou servir no quê? Eu não sei falar? Como é que eu vou ministrar a criança? Eu não sei dançar? Eu não sei cantar? Não é verdade? A gente tem tantas outras coisas que você pode servir, que você pode ajudar no reino. Tantas outras coisas. E se você realmente tem um coração contrito, voltado ao Senhor, aquilo vai queimar dentro de você. E você vai se sentir mal quando os apóstolos lá em cima falarem assim, não teremos culto kids. Você fala assim, meu Deus, por quê? Com mais de 1000 membros na igreja. Compromisso. Servir com constância, mesmo quando for difícil. Excelência. Fazer tudo como para o Senhor, com amor e dedicação. E por último, sobre disponibilidade e preparo. Eu já falou um pouquinho sobre disponibilidade, que não adianta você estar disponível e não estar disposto, não é verdade? Está baseado em Romanos 12:11, que fala assim, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Deus chama os disponíveis e dispostos, não os perfeitos. Novamente aqui, a perfeição. Muitas vezes esperamos estar prontos para servir, mas Deus usa quem se dispõe, não apenas quem se sente preparado. E aí, acho que é interessante eu comentar com vocês o porquê que a gente está fazendo esse treinamento presencial. Só nesse mês, nós tivemos 10 pessoas que me procuraram para começar a servir ao Senhor. Algumas delas estão aqui. Outras não conseguiram vir. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de vocês.
Esqueci o que eu ia falar. Estamos prontos, né? Mas muitas vezes a gente acha que a gente precisa saber tudo para fazer alguma coisa para o Senhor. E antes, quando entravam pessoas novas no ministério, eu falava pelo WhatsApp, mandava alguns vídeos, treinamentos que nós fizemos anteriores a esse, alguns materiais de treinamento mesmo para a pessoa ler, para se preparar para estar aqui. Mas o que acontecia? As pessoas não faziam, chegavam aqui totalmente perdidas. Algumas pessoas fazem, mas outras não. É assim mesmo, né? As pessoas são assim. E aí, conversando com meu esposo, falei, olha, a gente precisa resolver. Porque assim, gente, você chegar aqui sem preparo, sem saber o que você vai fazer, é muito ruim. Você precisa se preparar durante a semana. Como que você vai aparecer aqui sem saber que lição que a gente vai ministrar para as crianças? É como um apóstolo subir para pregar sem ter preparado a palavra. O que as crianças vão receber? Nada. Então, nós decidimos fazer presencial e a nossa ideia é fazer mensal. A gente vai fazer um treinamento todo mês. Nós estamos nos disponibilizando a estar aqui todo mês, além das escalas que a gente cumpre, para preparar vocês, para passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu ao longo desse tempo. Nós estaremos no Ministério Infantil já há 10 anos. Como servos, como líderes, vai fazer 3 anos. Mas a gente vai aprendendo muito com as crianças, com os outros irmãos, com o dia a dia. E é isso que a gente tenta passar para vocês. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente sofreu. E é por isso que a gente está aqui presencial, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, quem for servir hoje já vai saber o que precisa fazer. Já vai estar mais preparado. Não é perfeito, é preparado para fazer com excelência. Amém? Mas não se limitem a isso, a esse treinamento. Busquem conhecimento, busquem ler a palavra, busquem outros treinamentos. Tem ministérios infantis maravilhosos espalhados por aí e que dão treinamento. Eu mesma já comprei treinamento de outros pastores. É muito importante a gente querer conhecer mais e aprender mais para fazer melhor aqui. Amém? Acho que é isso. O preparo emocional, aqui fala de 3 tipos de preparo para servir com excelência. O preparo espiritual, crescendo na intimidade com Deus. Um servo eficaz precisa alimentar a sua vida espiritual diariamente. Isso inclui oração, leitura da palavra, santidade e vigilância. O preparo técnico, desenvolvendo habilidades. Servir bem exige aprendizado e aprimoramento. Eu fiz um treinamento, agora não preciso de mais nada. Não, a gente precisa se aprimorar todos os dias. É como uma profissão. O preparo emocional, lidando com desafios no serviço. Servir exige paciência, amor e maturidade emocional. Precisamos aprender a lidar com frustrações, porque nem sempre nós vamos ser reconhecidos da forma que a gente acha que deveria. Críticas, nem sempre agradamos a todos, isso é um fato. E desafios, às vezes nos sentimos cansados e sobrecarregados. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Muitas vezes eu já cheguei aqui cansada por tantas coisas que a gente vive lá fora. Em casa, no trabalho, com as crianças. Eu tenho 2 filhos, é uma correria. E a gente chega aqui exausto. Ai meu Deus, hoje eu queria muito ficar em casa. Sentar no sofá, deitar na minha cama, tomar um banho quentinho e ficar em casa. Mas eu vou servir ao Senhor. Chega aqui, 4 dias de congresso, né? Vai ter agora a semana da consagração, em julho, são 5 dias direto, né? 5 ou 7, não sei. Só que quando a gente chega aqui, parece que Jesus coloca uma bateria nova na gente. E a gente fica bem, a gente serve com amor, sai daqui e depois acabado. Mas é maravilhoso, é uma injeção de ânimo e a nossa semana fica diferente. É muito gostoso. Então não deixe de servir. Não estou passando bem. Estou com uma dorzinha de cabeça, não vou. Venha. Toma um remédio e venha. Exatamente. Amém? Sim, obviamente, né? Bom, vamos lá agora entrar. Gente, vocês têm alguma dúvida? Não? Então, tá bom, então vamos seguir. Vamos entrar agora no ministério.
funciona o Ministério da Restaura Kids. A partir de agora de abril, como eu disse, a gente ministra crianças até 10 anos somente, então de 2 a 10 anos. E as salas são separadas dessa forma. A gente tem um maternal de 2 a 4, que fica ali em cima da cantina. Temos uma sala de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos e uma salinha de 9 e 10. Essa divisão, ela foi feita, ela foi redefinida agora em março, porque nós começamos a usar as salas aqui da casa para ministrar as crianças, e as salas são pequenas, os quartos são pequenos, então não cabe muita criança. E nós temos recebido uma média de 100 crianças por culto. É bastante criança. 100 crianças contando com a sala do maternal e aqui em cima. O maternal, num culto de ceia, chega a ter 35 crianças, de 2 a 4 anos. Tá preparada? E é isso, as crianças são ministradas por idades em salas separadas. E aqui eu trouxe também para explicar para vocês os requisitos para ingressar e permanecer no Ministério Infantil. Esses são alguns requisitos que nós conversamos e alinhamos com os apóstolos. Para ingressar, para entrar no ministério, precisa ser convertido, obviamente, a Cristo e ter uma vida com Deus. Ter passado pelo encontro na Igreja da Restauração, ter frequência de pelo menos 6 meses em uma célula, ter se batizado nas águas. Letícia, mas eu não tenho umas coisas aí, por exemplo, os adolescentes, os teens que servem conosco, não foram para o encontro ainda, porque não tem idade, muitos ainda não se batizaram, porque não tem idade, mas é importante que pense nisso. Nós estamos numa igreja da visão celular. Se você não está em célula, lógico, tem pessoas que estudam à noite, não conseguem ir na célula, o Lucas começou a estudar à noite esse ano, não consegue ir na célula, mas é importante que vocês estejam nos cultos, frequentando os eventos, estejam sim com uma vida reta diante do Senhor. E, não cumpro todos os requisitos. Você cumpre pelo menos 2 dos requisitos, já pode começar a servir conosco, né? Porque eu creio que por mais que, por exemplo, você não tenha se batizado ainda, mas você já foi para o encontro, Deus está moldando o seu coração. E quando você começar a servir no Ministério Infantil, você não vai pensar em outra coisa, você vai querer se entregar totalmente a Jesus, porque é maravilhoso. E para permanecer no ministério, não faltar na escala, ser comprometido com a obra, participar dos cultos, eventos, congressos, redes. Os teens, quando não estão servindo aqui, precisam participar das ministrações dos teens, ok? E aqui a gente vai acompanhar com a equipe lá, da Bia. A gente vai acompanhar com ela. Todos os voluntários que servem conosco, que são teens, estão frequentando as ministrações, tá bom? Não adianta o dia que eu estiver servindo ficar lá fora conversando, tá bom? Ter frequência em uma célula, se batizar, caso não tenha se batizado ainda, e passar pelo encontro. E isso aqui, gente, como que a gente acompanha? A gente faz uma atualização de cadastro anualmente. E aí a gente avalia como é que está aquele servo, aquele voluntário. E a gente acompanha também de acordo, juntamente com a liderança de célula, né? Se tem algum problema, se o voluntário está passando por algum problema em casa, alguma coisa, a gente sempre está em contato com a liderança de célula para tentar ajudar vocês da melhor forma, tá? Porque o nosso intuito não é que vocês saiam do ministério, nem que vocês parem de servir. É que vocês tragam mais pessoas para nos ajudar nessa obra, tá? Aqui, gente, são informações importantes do ministério. É um link, se você quiser apontar o seu QR Code, mas ele também está disponível no grupo, tanto no Avisos quanto no grupo do Restaura Kids. E aqui estão todas as informações concentradas de tudo aquilo que a gente precisa. Aqui a gente tem a escala, tem as atividades e ministrações, tem a agenda da igreja, tem os nossos telefones, tanto meu quanto do Anderson, tem os telefones dos supervisores do Restaura Kids e outras coisas que vocês podem ver depois. Tem o suporte MyKids, quem fica no MyKids aqui deu algum problema na impressora, a gente pode chamar o suporte no dia do culto, eles estão aptos e disponíveis a nos atender, tá bom? Antes a gente tinha um link para cada coisa, agora a gente tem um só, concentrado, e fica muito melhor, tá bom? Bom, agora eu vou entrar um pouquinho como funciona nosso cronograma, como funciona o nosso serviço. Durante a semana, quem está
passado, nós enviamos na segunda-feira o lembrete da escala de quarta, lá na comunidade Avisos. A gente dá um print da escala e manda para todo mundo que está escalado na quarta-feira lembrar que está escalado e lembrar que precisa estudar, lembrar que, né? A gente fazia isso no particular, mas a gente parou porque a gente entende que se você se dispôs a servir, você colocou lá os dias que você vai servir, você precisa ter atenção para entender, para olhar lá, né? Mas a gente coloca na segunda-feira o lembrete da escala de quarta e na quinta-feira o lembrete da escala de domingo, se não na quinta, na sexta, tá bom? Quem faz isso é o supervisor da escala. Depois eu vou mostrar para vocês como que é montada a escala, vocês vão entender. No dia do culto, nós pedimos que os voluntários cheguem com antecedência. Qual a antecedência, Letícia? Na quarta-feira, a gente sabe que muitos trabalham, e às vezes trabalham em São Paulo, em outra cidade, não conseguem chegar com antecedência grande. Então a gente pede que cheguem com pelo menos meia hora antes do culto iniciar. Se o culto começa às 20, a gente pede que vocês cheguem às 19h30. Ah, mas para que chegar mais cedo? Para a gente orar, ungir aqui dentro, ungir o maternal, ungir o local onde a gente vai ministrar as crianças. A gente compartilha da palavra que vai ser ministrada às crianças naquele dia. A gente faz um devocional com aquela palavra. Então hoje vai ser sobre a escolha de Salomão para ser rei, não é isso? Como Davi falando para Salomão, dando conselhos a Salomão porque ele vai assumir o trono. Então a gente senta aqui às 5h30, vai chegar os voluntários do dia, a gente senta, a gente compartilha da palavra, o que você entendeu, o que o Senhor falou com você nessa semana. E essa troca nos ajuda a ministrar as crianças na sala. Porque às vezes Deus falou com você algo que, puxa, verdade, eu vou falar isso é muito importante. E a gente faz essa troca, é uma riqueza entre nós. A gente ora, a gente se prepara, a gente não faz as coisas de qualquer jeito, na correria, esbaforidos. Não. A gente se coloca o avental, que a gente usa, coloca o crachá, todo mundo tem um crachá. Os novos ainda não tem, tá bom? Mas eu vou fazer ao longo da semana. A gente tem um crachazinho porque nem todo mundo se conhece. Principalmente agora que temos bastante pessoas novas. Então, como que é o seu nome? Para não ficar naquela constrangido de perguntar o nome, já tem no crachazinho o nome da pessoa, tá bom? Então é isso. Aí a gente chega, ora, e aí cada um assume o seu posto e a gente recebe as crianças com 10 minutos antes de começar o culto. Domingo, manhã, noite e quarta-feira. Então, 10 minutos antes, os pais chegam, deixam as crianças aqui e vão assistir o culto. Tá bom? Então, é por isso que a gente precisa chegar com antecedência. Vamos lá falar um pouquinho sobre o cronograma do maternal. Oh, meu Deus. Uma coisa muito importante de eu falar. A gente segue uma apostila da Igreja Videira. Eu não sei se todos vocês aqui conhecem a Igreja Videira. Eles têm um ministério infantil muito grande e estruturado, que chama Radicais Kids. Antes da gente começar o cultinho infantil, a gente usava o material da Assembleia de Deus, que é produzida pela editora da Assembleia de Deus. É um material muito bom também, é um material destinado para as idades diferentes. Só que para fazer o cultinho, aquele material não cabia, porque era um material somente de aula, de ministrar aula dentro de uma sala de aula, né? E a gente precisava ir atrás de um material que nos desse embasamento, nos desse recursos para que a gente fizesse um culto, que não é a mesma coisa de ministrar numa sala de aula. E aí a gente foi visitar essa videira lá em Interlagos, eu, o Anderson e mais algumas pessoas. E foi muito legal, muito gostoso. Eles realmente têm uma estrutura muito grande. Lá, para vocês terem uma ideia, os voluntários eles servem um domingo por mês, mas eles servem todos os cultos daquele domingo. Lá eles têm acho que 3 ou 4 cultos no domingo. Então a pessoa fica lá praticamente o dia inteiro na igreja. Então chega de manhã e serve todo dia, mas ela só serve um domingo no mês. E os outros meses ela fica livre para fazer. Seria muito bom se a gente tivesse aqui um alojamento, né? Que a gente pudesse fazer isso aqui também, né? Quem sabe, né? Fazer comida, já pensou que legal? O pessoal da escala de domingo vai ficar o dia inteiro na igreja. E aí nós conhecemos toda a estrutura, como funciona, a gente acompanhou o culto deles do início ao fim e decidimos então usar o apostilado deles, que é muito legal. Então, todo esse cronograma de atividades, ele foi pensado, baseado na apostila. Então, nós temos a parte de boas-vindas e quebra-gelo, tem na apostila tudo escrito que a gente vai fazer. Oração inicial e louvor. O louvor tem também algumas orientações, principalmente no maternal,
que são os menorzinhos. Lá tem os louvores mais para crianças menores. Aqui no culto, quem escolhe os louvores do culto é uma das supervisoras, é a Gabi Nascimento. É ela que fica incumbida de fazer isso durante a semana. Então ela escolhe os louvores que vão passar no culto no final de semana, e na quarta-feira. Tem a palavra de oferta, tem a história e a aplicação, tem o versículo e a dinâmica, e tem uma atividade. Então tudo isso aqui tem na apostila. E cada uma dessas atividades a gente designou um tempo para que cumpra lá no maternal a 1h30 que as crianças ficam na sala. Porque lá no maternal as crianças sobem após o louvor. Não é no início do culto ainda. A gente está estudando a possibilidade das crianças subirem também no início do culto. Mas ainda elas sobem depois do louvor da nave. Então todo esse cronograma acontece em 1h30. E aí na sala também, se vocês depois perceberem, na entrada do templo e na sala do maternal, a gente colocou lá o cronograma de atividades e os horários que eles têm que acontecer. Então, que horas a gente começa boas-vindas, que horas vai servir o lanche para as crianças. Então, para que vocês consigam acompanhar durante o dia que vocês estão escalados, qual é o horário que acontecem as coisas, tá bom? Gente, tem café lá atrás, quem está com vontade de dormir, pode tomar um cafezinho lá atrás, eu trouxe também um pãozinho, fiquem à vontade, tá bom? Pode pegar um cafezinho, porque eu sei que uma pessoa falando, o outro quer dormir. Ainda mais que esse friozinho, né? Bom, funções no maternal. Aí eu vou falar um pouquinho de cada função para vocês entenderem, quando vocês estiverem na escala, responsável por aquilo, o que vocês precisam fazer. Recepção das crianças. Todos da escala devem receber as crianças com amor e acolhimento. Quebra-gelo e louvor. No quebra-gelo, aplicar a brincadeira indicada na apostila ou algo similar. Se você viu na apostila que é algo muito simples e você teve uma ideia brilhante, pode trazer, tá bom? Sempre relacionado à palavra a ser ministrada. Os louvores podem ser escolhidos de acordo com a ministração do dia. Importante, quem estiver nessa função, interagir com as crianças. Lá no maternal, é importante, eles são muito peditivos. Então, quem escolhe o louvor, põe o louvor no YouTube. Lá no maternal, a gente tem no YouTube uma conta nossa, do Restaura Kids, que não tem vídeos, não tem anúncio. A gente pediu, o apóstolo comprou uma conta, né? Ele assina uma conta, então não tem mais anúncio, então o louvor vai passando. Então é legal você chamar as crianças para louvar, ensiná-los que esse é o momento de adoração ao Senhor. E você está ali para ensinar. Eles só vão aprender se você fizer. Então, faça isso, né? A Leia que fica no maternal sabe bem, né, Leia? Então é importante interagir e mostrar para eles que a gente se conecta com Deus, com o Espírito Santo através dos louvores. Funções, história e aplicação. Contar a história de forma lúdica, seguindo os fatos bíblicos. A contação de história também está disponível na apostila. Está detalhadinha lá, passo a passo, mas é importante, quem estiver nessa função, ter desenvoltura, não ter vergonha, conversar, fazer as crianças entenderem que elas estão dentro da história, entende? Lá no maternal, a gente tem alguns recursos, a gente tem palitoche, a gente tem fantoche, livro de histórias, a gente tem uma caixa de teatro, que você pode fazer um teatrinho com os fantoches para as crianças, eles amam, né? Eles amam, tem os palitoches, chama eles para participar da história. Hoje você vai ser Davi, hoje você vai ser Salomão, põe uma coroa na cabeça, eles amam fazer parte disso. Então, se fantasiar, exato. Chamem eles para participar, eles vão entender muito melhor, eles vão lembrar das cenas, muito mais do que você ficar com o papel na mão e lendo para a criança. Não funciona. Gente, é ruim se eu ficar aqui, paradinha, só lendo, vocês vão dormir. Imagina as crianças. Não é verdade? Então não é legal. Por isso que a gente precisa se preparar antes. A gente precisa entender a palavra, saber o que vai ser ministrado. E tudo que é ministrado para as crianças, gente, não é novidade
da lição na mente das crianças. Elas precisam entender o princípio daquela lição. Toda lição tem um versículo baseado, toda. E aqui é importante trazer uma dinâmica que eles vão entender o objetivo daquela lição, daquele versículo. O que Deus quis dizer com aquilo, né? O que Ele deixou para nós quando Ele escreveu aquilo na Bíblia. Então é para isso que funciona o versículo e a dinâmica, tá bom? Inclusive, lá no maternal, nós temos uma lousa que vocês podem escrever, desenhar também, o que vocês quiserem fazer. E agora, nós solicitamos para a igreja colocar uma placa de MDF. Eu ainda não vi, o pastor Rodrigo falou que já colocaram, tem uma placa de MDF embaixo da lousa. Para que serve aquela placa? Para vocês colarem os visuais, os bonequinhos, para contar a história para as crianças numa sequência que elas vão entender. Então não precisa ficar puxando, pegando. Então já se prepara, a gente tem tempo. A gente chega na igreja com meia hora de antecedência na quarta. No domingo é 1 hora de antecedência que a gente pede para vocês chegarem, para a gente fazer todo esse processo de devocional, oração e preparo. Chegou no maternal, faz oração, unge aquele lugar, né? Chama o Espírito Santo para estar ali e já começa a preparar a aula. O que eu vou usar hoje? Eu vou usar, conversa com a equipe. Você pensou em alguma coisa? Você pensou em fazer alguma coisa diferente? Conversa com a equipe que está ali naquele dia e interajam e montem algo que seja interativo e atraente para as crianças, tá bom? E aí vocês podem colar nesse mural, depois tira e guarda, tá bom? Por isso que é bom aí todo mundo estudar tudo, né? Não só a sua parte, né? É bom todo mundo estudar todo o convite da escola. O que o Marcelo falou aqui é que é importante toda a equipe estudar tudo. A lição tem uma página e meia, não mais do que isso, né? Todo esse processo aí das atividades. Então, leia tudo, entenda qual dinâmica vai ser aplicada, entenda qual é a palavra de oferta, até para você ajudar o irmão que está ali, às vezes está nervoso, né? A primeira vez que está naquela atividade, não consegue fazer. Ok? Vamos lá. Calma, faz. Tá bom. Então é isso, gente. É fazer realmente com excelência tudo aquilo que foi proposto. Organização e oração. Auxiliar na organização da sala, dos brinquedos, das mesas e cadeiras e conduzir a oração inicial com as crianças para que tudo flua segundo a vontade de Deus. Lá na sala do maternal a gente tem aquelas mesinhas e cadeirinhas pequenininhas que eles usam para fazer as atividades, as dinâmicas. Então é isso. Quem está nessa função, ajudar a organizar, guardar, né, guardar os brinquedos, pegar os brinquedos para eles brincarem, enfim. É isso, tá bom? E a oração inicial. Oferta e lanche, ministrar a palavra de oferta e ensinar as crianças de acordo com o versículo sugerido. No momento de servir o lanche, orar e agradecer pelo alimento. Aqui as pessoas ficam muito em dúvida. Mas eu vou precisar preparar um lanche, levar um lanche? Não. Nós temos um ministério de lanche, que é inclusive conduzido pela minha mãe, Yolanda, maravilhosa. E elas, as meninas que servem o lanche, elas preparam tudo, o suquinho, o bolinho, enfim, o que for servido, e elas levam de acordo com a quantidade de crianças para cada sala. Lá no maternal, quem está responsável pelo lanche vai ajudar a servir as crianças e orar com as crianças pelo lanche. É essa a responsabilidade do maternal, quem está nessa função. E o My Kids? O My Kids é a pessoa que anteriormente a gente chamava de segurança. Normalmente homens trabalham nessa função. Inclusive nós precisamos de homens no ministério. Vocês aí que têm maridos, irmãos, parentes que já frequentam a igreja. Sim, é importante porque aqui no My Kids, como eu disse, a pessoa vai recepcionar os pais, tanto na entrada quanto na saída. Então essa função é muito importante para nós, né? Vai auxiliar os pais responsáveis na confecção das etiquetas, dos cadastros, localizar o cadastro sem foto, por exemplo, e avisar o responsável para colocar. Vai promover a segurança das crianças que estão no ministério, se posicionar no portão de acesso à sala do maternal, estar atento para qualquer necessidade. Então essa pessoa, ela vai ficar disponível ali o tempo inteiro do culto, enquanto as tias estão ministrando, fazendo as atividades lá dentro da sala. Se precisar chamar alguém, um pai, chama essa pessoa que está responsável pelo My Kids para fazer isso, tá bom? Realizar o check-out e desligar o computador na hora que for embora.
nessa etapa aí do MyKids. Alguém tem alguma dúvida com relação, ou alguma sugestão, alguma coisa que eu esqueci, Leia, você que serve lá? Quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Edith? Eu falo no final. Ele falou sobre o retiro das crianças. Depois você me lembra, se eu esquecer, eu falo no final. Então é isso, o maternal é dessa forma que a gente serve. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o culto de domingo. A mesma coisa, são as mesmas atividades. A diferença é que aqui no culto nós temos o teatro. Então nós ministramos a palavra às crianças através do teatro. Como vocês veem aqui, hoje está montado o quarto de Davi. Inclusive, as meninas que estão fazendo isso no dia a dia, elas se disponibilizam toda sexta-feira, depois do almoço. Elas vêm aqui, elas pensam no visual, elas pensam no cenário, elas trazem coisas da casa delas, enfim. É lindo de ver o amor com que elas fazem e fica lindo, né? Fica maravilhoso. A gente vê em todos os cenários montados, um mais lindo que o outro. E todas as coisas que a gente usa aqui, na verdade a maioria das coisas, são do pessoal do teatro da igreja, do Jean e da Mari, que fazem o teatro lá na igreja. Eles nos ajudam, né? Nos doam esses materiais. Bom, como que funciona o culto, né? A gente faz a abertura com quebra-gelo, oração inicial. Normalmente quem faz isso aqui é uma pessoa mais desenvolta. A gente tem acompanhado algumas pessoas e a gente percebe que tem umas pessoas mais desenvoltas, outras mais tímidas. Então as pessoas que são mais desenvoltas conseguem atrair a atenção das crianças, porque nessa parte a gente não tem banda ainda aqui. A banda está se formando e, em nome de Jesus, logo vamos ter. Mas enquanto não tem, a pessoa que está aqui tem que ficar falando para as crianças: vamos lá, levanta a mão, põe a mão no coração, vamos adorar o Senhor. E tem que incentivá-las a receber aquele louvor, a adorar o Senhor através do louvor. E precisa ter um pouco, não pode ter vergonha para fazer isso, né? Porque está todas as crianças aqui, tem os outros voluntários. Então, elas têm que... Elas precisam sentir a vontade aqui. Sentir a vontade, sentir que elas estão na casa do pai delas, né? A gente precisa ser animado para animar ele. A gente precisa ser animado para animar ele. Gente, eu saio daqui às vezes pingando, de tão cansada, porque a gente pula o tempo todo. Mas é muito gostoso. Louvor, então é oração inicial, louvor e boas-vindas. Isso aqui é uma pessoa só que faz. Palavra de oferta, a gente sempre escolhe uma pessoa também que goste, que esteja, se sinta, né, à vontade para fazer isso. Teatro, o teatro, eu coloco na escala que todos participam. O teatro que a gente faz é um teatro narrado. Ninguém precisa estudar fala. Então, tem sempre um narrador. Tem sempre um narrador. E esse narrador vai conduzir o teatro, vai trocar as pessoas, vai fazer um ensaio rápido ali, que é um tempo que a gente tem antes do culto, né? Antes do culto não, na verdade, enquanto o culto está acontecendo aqui, está fazendo louvor e boas-vindas, o pessoal do teatro está lá fora, se vestindo e trocando algumas informações. E aí eles entram, encenam, o narrador conta a história, eles encenam, e a gente finaliza com uma oração final e um apelo, uma conclusão da história. Atualmente, quem está fazendo essa conclusão aqui no cultinho são os 12 dos apóstolos. Aos domingos, um casal por dia sobe, de manhã e à noite, para fazer essa conclusão. Então, eles acompanham o teatro, acompanham tudo aquilo que a gente está ministrando às crianças, para eles poderem fazer essa conclusão. Mas o dia que eles não sobem, a gente mesmo que faz, tá bom? E no final, a gente fica com as crianças aqui 1 hora, e no final eles têm um tempo livre. Ministração por idade. A gente fica 1 hora. Depois, a outra 1 hora, porque o culto dura 2 horas no domingo lá embaixo. Então, a primeira hora a gente fica aqui dentro, fazendo essas atividades até a oração final e apelo. E a outra 1 hora, ela é dividida entre ministrar e lanchar. Então, 30 minutos as crianças vão para a sala, de acordo com aquelas faixas etárias que a gente falou no início, e vão ser ministradas. Aí que entra o seu estudo. Você estudou para falar sobre aquela lição com as crianças. Você estudou para aplicar uma dinâmica. Você estudou para que ela entenda o versículo, memorize o versículo. É nesse momento que você vai atuar, tá
disposta, já colocou os lanches ali para as crianças comerem, e a gente acompanha, ajuda os menorzinhos a se servirem, ajuda eles no que eles precisarem. Depois de lanchar, eles vão brincar. Aí tem cama elástica, tem as ping-pong, pibolinha, a gente tem alguns jogos, inclusive se vocês tiverem jogos em casa que são legais, que vocês não usam mais, podem trazer. Quebra-cabeça, a gente tira palito, dominó, essas coisas, sabe? Qual? Uno, pode trazer. E aí a gente deixa nessa meia hora, eles lancham e brincam, tá bom? A diferença na quarta-feira. O culto de quarta-feira é um pouquinho diferente. Por quê? Nós não temos o teatro. Por que não temos o teatro? Porque de quarta-feira a gente tem um número reduzido de voluntários que conseguem servir. Por conta do trabalho mesmo, não conseguem chegar na igreja. Muitos não vêm à igreja de quarta-feira, né? Então, o que a gente pensou em fazer? Né? O que a gente faz? Ao invés do teatro, a gente passa um vídeo, porque esse Ministério Radicais Kids, como eu disse, eles são muito bem estruturados. Então, eles têm vídeos de todas as lições que a gente passa para as crianças. É muito legal. É como se fosse um videogame, né? Que eles passam lá, enfim, e tem uma pastora que faz a conclusão. É muito interessante. E é exatamente a mesma lição que a gente passa no domingo, a gente passa na quarta-feira. E depois vem a conclusão também. Que na verdade o vídeo já traz uma conclusão. A gente faz só uma finalização, uma oração final e acaba. Porque na quarta-feira o culto é reduzido também, é 1h30 de culto só. E na quarta-feira a gente não ministra as crianças nas salas. A gente fica 1 hora com elas aqui e meia hora lanche. Tá bom? Tá dando para entender, gente? Os novos, tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Aqui as funções do culto. Boas-vindas e quebra-gelo. Aplicar a brincadeira indicada na apostila ou algo similar. Essas boas-vindas e quebra-gelo é feito aqui no culto, tá bom? Intercessão e apoio. Quem está nessa função, na verdade eu coloco lá agora intercessão e apoio todos. Por quê? Vamos supor, temos 20 pessoas na escala. Dessas 20, 5 servem no maternal. São 5 pessoas no maternal e as outras 15 aqui. 14, porque tem um supervisor que fica lá também. Essas outras 14 pessoas, uma vai abrir o culto, vai fazer essa parte de boas-vindas, louvor, a outra vai fazer a oferta e as outras 12? O que ficam fazendo? Ficam aqui, intercedendo, orando, atento, ajudando as crianças a ir no banheiro se precisar, e tomar água se precisar. Inclusive, a gente pede que os voluntários não fiquem permitindo as crianças saírem toda hora. Então a gente avisa, gente, não pode sair enquanto o culto está acontecendo. Porque senão, gente, a criança, toda hora ela vai sair e vai sair uma por uma. Daqui a pouco não tem ninguém aqui, porque está todo mundo no banheiro. Então a gente deixa o My Kids ali, aí a criança vem, tia, posso ir no banheiro? Você está muito apertado? Não. Então daqui a pouco você vai. Agora, se a criança está muito apertada, tem algum problema, tem algumas crianças que não podem segurar, aí a gente permite, obviamente. Mas para não ficar uma bagunça, porque atrapalha o culto acontecer. Então a gente evita. E não aprende nada, porque não fica prestando atenção. Então a gente evita acontecer isso, tá bom? Então quem está na intercessão e apoio, quem não está com uma atividade específica aqui na frente e precisa ficar na intercessão. Como eu disse, estamos numa guerra espiritual, nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. O inimigo fica furioso com isso. Ele não quer que as coisas aconteçam, não é verdade? Muitas coisas vêm em confronto para que a gente não consiga fazer da melhor forma que a gente precisa fazer. Então, quem está aqui escalado e não tem nenhuma função naquele momento, se dividam nas laterais, não fica todo mundo aqui. Às vezes tem 6, 7 pessoas aqui e uma lá. Não, gente. Então, tem muita gente aqui, eu mesmo vou para lá. Não precisa ficar falando, olha, a pessoa vai para lá, né? Fique, faça um círculo. Eu vou contar algo que aconteceu lá no culto da videira, quando a gente foi. Eu achei muito interessante e falei, uau, como esse povo está conectado. Estávamos eu, Anderson e mais 3 pessoas lá atrás, no fundo, como se fosse aqui no fundo, as crianças no escurinho, porque eles deixam as luzes todas bem baixas para as crianças prestarem atenção no que está acontecendo lá na frente. Aí, estava eu e o Anderson conversando, que a gente estava vendo as coisas acontecendo e já pensando, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e lá conversando. Daqui a pouco, vem uma moça que estava lá na frente e faz assim, ó, na minha frente. Fica na minha frente. Aí eu achei estranho, ela
Daqui a pouco, outra, do lado dela. Vieram 4 voluntárias para bloquear o que a gente estava falando, para que aquilo não atrapalhasse o culto. Gente, olha só. Tem gente, que conexão maravilhosa. Que a gente um dia consiga isso. Para isso, a gente precisa estar conectado com o que está acontecendo. Não pode ficar disperso, não pode ficar no celular, não pode ficar pensando na morte da bezerra. Não, nós temos que estar aqui, presentes de corpo, alma e espírito. Para que as crianças, que é o nosso objetivo, sejam ministradas. E vão para a casa delas ministrar os pais, que muitas vezes não vêm para a igreja. Bora, que já está acabando o nosso tempo. Palavra de oferta. A pessoa vai olhar a palavra que está na apostila e vai ministrar. O narrador do teatro. O narrador do teatro é uma pessoa que precisa assistir o vídeo. Todo teatro nós temos um vídeo também da Videira, né, do Radicais Kids. Eles fazem o teatro lá e filmam o teatro. É da Videira. São vídeos deles. Eles são profissionais, é maravilhoso. Mas a gente não fica muito atrás não, né? A gente está fazendo muito bem também os nossos teatros aqui. Muito bom, né? Bom, então tem que assistir o vídeo, estudar o texto, orientar os voluntários no culto, ensaiar, distribuir as roupas e organizar tudo. Após o término, deixar as roupas do mesmo jeito que encontrou. Nós temos um quartinho aqui atrás, que é o nosso estoque. Então, se vocês precisarem de algum material, EVA, papel, cola, o que for, nós temos um estoque aqui. Durante a semana, você está estudando a lição e fala assim, nossa, eu quero fazer um coração vermelho, com uma fita laranja, um laço não sei o quê. Chama a supervisão da escala. Fulano, tem esses papéis lá? Tem. Então, eu vou chegar mais cedo e vou preparar o que eu preciso preparar. Você pode fazer isso também durante a semana, tá bom? E o narrador vai guardar as coisas no final. Terminou o teatro, ele vai lá pro quartinho guardar as coisas que precisam ficar pro teatro da noite. E se for o teatro da noite, a gente também tira tudo isso daqui. Então, hoje, que a gente vai, na verdade, estou servindo à noite, a gente vai finalizar o culto. Quando as crianças estiverem indo lanchar, a gente já pega tudo isso aqui e leva lá para o quartinho, porque o templo é usado durante a semana no projeto Semana Futuro. Então, a gente não pode deixar nada aqui, tá bom? Depois eu disponibilizo esse material. Na verdade, ele já está disponibilizado no link de treinamentos, tá bom? Para vocês lerem novamente e tudo mais. A encenação do teatro, eu coloco lá todos, porque os teatros, eles precisam de várias pessoas, homens e mulheres. Então, quem precisar, a Gisele, que é líder do teatro no Restaurant Kids, ela entra em contato com as pessoas durante a semana para chamar, para convidar para o teatro, tá bom? E a conclusão final é aquilo que eu falei. Um dos 12 sobe e faz a conclusão final. O apelo, a gente fazia o apelo todo domingo. Mas as crianças, elas aceitam Jesus todo dia. As mesmas crianças aceitam Jesus a todo dia. Então, o que a gente faz? A gente pergunta assim, visitante, a gente canta musiquinha, ô visitante. E aí, se tem visitante, no final a gente faz o apelo. Agora, se não tem visitante, a gente não faz mais o apelo, tá bom? E o My Kids, gente, é a mesma coisa. Eu já falei da questão da água. A diferença é que aqui a gente tem que ficar de olho no portão, se quem saiu fechou, e de olho naquela porta de vidro. Ela tem uma trava, mas muitas pessoas passam por ela e não travam. E lá embaixo a gente pediu para o pastor colocar aquele portãozinho que trava também, mas às vezes não trava, então tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. A gente já teve criança que fugiu do culto, saiu correndo e foi ficar com os pais. Então já aconteceu de tudo, então a gente tem que se prevenir e precaver de todas as coisas, tá bom? Agora na sala, a gente falou do que acontece no culto. Ah, beleza, acabou o culto, as crianças foram para a sala. Quem está responsável pela recepção são 2 pessoas em cada sala. Mas em alguns cultos, vocês vão ver lá no mês de abril, em alguns cultos a gente não conseguiu voluntários para ficar 2 em cada sala. Então uma pessoa vai ser responsável por todas as coisas dentro da sala. Não é muita coisa, tá? É muito simples, mas como você já vai estudar tudo também, então a recepção ela sempre tem uma atividade para fazer com as crianças. Receba as crianças com um laço de fita amarrado no braço, alguma coisa assim, para simbolizar a ministração
ministração do dia. A história e a aplicação é efetivamente contar a história. E a apostila também traz algumas orientações. Use uma Bíblia, né? Hoje usa uma orelha, né? Uma orelha é a obediência, outra orelha... Obediência, o que mesmo que eu esqueci? Quando tem um diabinho e uma orelhinha. Não é. É obediência e... Jesus, esqueci. Mas enfim, é a orientação que tem na apostila. Memorização do versículo, a mesma coisa que a gente faz no maternal, a gente faz aqui também. Inculcar. O que é inculcar? Imprimir na alma da criança. É fazê-la entender. Ela sair daqui entendendo o que ela veio fazer aqui. Porque a criança, gente, ela gosta de brincar. Ela gosta de aproveitar. Mas ela tem que entender que ela está na casa do Senhor. Que ela não está num parque de diversões. Mesmo que nós tenhamos brinquedos lá fora, tudo tem o seu tempo. Como diz lá em Eclesiastes, né? Tudo tem todo tempo para tudo nessa vida. E eles precisam entender isso. Eles precisam estar aqui, ouvindo e prestando atenção. Na sala, prestando atenção. Quando é hora de brincar, aí pode brincar. E a gente precisa fazer isso acontecer. Lanche, a mesma coisa, né? Eu já falei, liberou as crianças para lanchar, ajuda e depois orienta elas ali no lanche, na hora da brincadeira. Aqui, gente, é a nossa escala. Eu coloco aqui, 20 voluntários no culto de domingo. Esse é o número máximo, mas a gente consegue fazer um culto com menos voluntários. 10, 12, 13, a gente consegue fazer. Até com 2 voluntários a gente consegue. Agora eu fico pensando, imagina eu tenho 100 crianças. Como é que 2 voluntários vão dar conta de 100 crianças? Não tem condição. Vamos lá. A gente tem, lá na escala, vocês vão ver, a primeira linha é a lição do dia. Esse número aqui é o número da lição da apostila. Hoje é a lição 7. Na semana que vem vai ser Páscoa. A gente prepara uma ministração extra apostila. A gente não segue a apostila, por exemplo, quando é tabernáculos, quando é Yom Kippur, Purim, festas que a igreja comemora, né, que a gente é ensinado aqui na igreja, que são festas bíblicas, a gente também traz no mesmo dia que a igreja comemora a ministração e o ensino para as crianças dessas festas. Então é extra apostila. Aí a gente faz uma apostila, a gente faz todo o passo a passo, como se fosse a apostila dessa ministração. E quem faz somos nós, a equipe da supervisão. Tem uma pessoa responsável e eu faço a revisão desse material antes de passar para vocês. A da Páscoa, a Letícia vai fazer entre hoje e amanhã e depois vai estar disponível para vocês lá. Ainda não está pronta. Quando que está pronta a da Páscoa? Aí a gente tem supervisão do culto. É um supervisor responsável pela escala aqui de cima do culto. É uma pessoa responsável. Na supervisão hoje nós temos 10 pessoas, além de mim e do Anderson. Tá bom? Depois eu vou mostrar aqui quem são e as fotos deles. Hoje aqui acho que só está o Marcelo, né? E aí a gente tem também a supervisão lá do maternal. Se você está escalado numa maternal e precisa de um material, por exemplo, você pode pedir para essa supervisão que está ali, tá bom? E ela que vai resolver problemas, qualquer coisa que aconteça lá, é essa supervisora que está lá. No início a gente tinha um só, mas a gente estava que nem doido, os meninos descendo toda hora. E aí não deu certo. Então a gente tem um aqui e um lá. Aí depois vem todas aquelas atividades que a gente já viu do maternal. Então cada um é o nome de uma pessoa aqui. No domingo à noite, repete o nome, por exemplo, a mesma pessoa vai estar na história e aplicação e no quebra-gelo e louvor. A mesma pessoa vai estar na oferta no lanche para organização e oração. Esse mês também, a gente não conseguiu colocar em todos os cultos 5 pessoas no maternal. Tem 3, 4, e aí a pessoa vai olhar em que atividade ela está para se preparar, tá bom? No culto a mesma coisa. Quem vai fazer o quebra-gelo está o nome da pessoa aqui. Palavra de oferta, narrador do teatro, encenação do teatro, todos, intercessão e apoio, todos. E eu já expliquei por quê. Conclusão e oração final, 12 dos apóstolos. E aí em cada sala, a gente tem aqui 3 linhas. A primeira linha, recepção, história e aplicação. Então essa pessoa vai se preparar para isso. A outra, versículo, dinâmica e lanche. E essa terceira linha, que também tem aqui no maternal, é um treinamento. Então todos vocês que estão começando hoje com a gente vão entrar na escala em treinamento. O primeiro mês vocês vão apenas olhar e aprender. Lógico, vocês podem estudar e devem. Se preparem para
e vocês já entram com uma função específica, tá bom? Alguma pergunta? Não. Ótimo. Ai, Deus. Esse? É. Uma coisa importante. Eu, no dia a dia, mando algumas mensagens no particular de vocês através de uma lista de transmissão. Só recebe essa mensagem quem tem o meu número cadastrado. Então, por favor, quem não tiver, por favor, cadastre o meu número, tá bom? Coloque lá na sua rede de contatos, porque se você não tiver cadastrado, você não vai receber aquela mensagem na lista de transmissão que eu envio, tá? Bom, o Ministério do Lanche, alguém também chegou aí, não podia ter ficado aqui, né? O Ministério do Lanche, como eu disse, é liderado pela minha mãe, essa moça aí, essa senhora, Yolanda. Ela tem uma equipe aí de mais ou menos uns 20, 30 voluntários, não sei ao certo número. E o que ela pediu para eu comentar, né? Para ajudar as crianças a evitar desperdício. Às vezes a criança pega 2, 3 lanchinhos e não come, joga fora. Então, ajudar a orientar as crianças que não devem pegar o que não for comer, né? Então, evitar o desperdício. Qual que é o propósito do lanche? Porque às vezes alguns voluntários falam assim: ah, Letícia, chega numa reunião, ou às vezes no particular, assim: ah, Letícia, as crianças estão reclamando porque está servindo um pão social todo dia, eles não querem mais pão social. Ah, esse bolinho aí, esse bolinho de chocolate. Assim, gente, a gente não está aqui para alimentar a criança. Não é uma refeição. É um lanche. É um lanchinho, é uma bolachinha, é um bolinho, é um suquinho. É um tempo de comunhão, exato, é um tempo de mesa que as crianças têm, né? E algumas delas, por exemplo, no culto da manhã, às vezes não tomaram café em casa, obviamente. E vem aqui e tomam um lanchinho. Mas esse lanchinho também é servido bem próximo do almoço. É 11h30, eu acho, 11 horas que serve o lanchinho. Então, é realmente um tapa-buraco ali, né? Então é isso. E é o que a igreja proporciona para as crianças. É o que a gente consegue comprar com aquilo que é designado para isso, tá bom? Então, se alguma criança reclamar, seja grato, filho. Seja grato pelo que tem. Não reclame, eu falo para o meu filho mais velho. Menos murmuração e mais gratidão, eu falo para ele. É um reclamador nato. Tudo reclama. Menos reclamação e mais gratidão, eu falo para ele. E o que é servido eu já falei também. Ministério de Inclusão. O ano passado surgiu essa necessidade de termos pessoas que nos ajudem a cuidar das crianças atípicas. Hoje em dia é muito comum, né? Infelizmente é muito comum crianças com autismo, TDAH, TOD, todos esses transtornos aí neurodivergentes. E muitas vezes a gente não consegue lidar, a gente não consegue controle sobre essas crianças. Algumas ficam correndo o tempo todo, outras ficam puxando, a gente está aqui fazendo alguma coisa, fica puxando a gente, né? Fica tentando fugir. Essa que fugiu tem um transtorno quando fugiu para ir com os pais. Deixa a gente de cabelo em pé. E nas reuniões que a gente tem com a liderança, surgiu essa necessidade. A gente precisa de ter um grupo. Inicialmente a gente pensou num grupo de psicólogas, psicopedagogas, que nos ajudem, nos orientem, nos dê treinamento, nos ajudem a cuidar dessas crianças de uma forma melhor. Porque elas também estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. E elas são muito agitadas, às vezes elas não deixam a gente ficar tranquilo, né? Então, é um ministério liderado pelas Michele Souza e Michele Carelli. A Carelli falou que até que viria aqui, mas acabou acho que não conseguindo. E elas têm uma equipe também ainda pequena. Então é interessante se vocês conhecerem alguém que tem essa vontade de servir com crianças atípicas, né, ajudar nisso, indicar para elas. E elas nos ajudam aqui a cuidar dessas crianças da melhor forma possível, tá bom? Aqui é a equipe da supervisão. Aqui a gente tem 10 pessoas: a Adriana, a Carol, a Edivânia, a Gabi, a outra Gabi, a Gisele, a Letícia, o Marcelo, o Pedro e o Rodrigo. Somente o Marcelo está aqui hoje. Marcelo, fica de pé, por favor. Não sei se todo mundo te conhece. Ele é um dos nossos supervisores. E aí você fala assim: mas o que faz a supervisão, né? A gente tem encontros aí mensais, bimestrais, sempre para nos reciclar, sempre para pensar em algo para o ministério. Ontem nós nos reunimos para falar sobre o retiro das crianças, para planejar um retiro que vai acontecer agora em maio. Se você tem filho de 6 a 10 anos e não inscreveu, inscreva seu filho. Vai ser espetacular esse
retiro. Olha que legal, vai ser o máximo. Eles vão amar, assim, a gente tem preparado coisas com bastante cuidado e vai ser muito legal. Então, são essas pessoas que nos ajudam no dia a dia na liderança das escalas. E tudo que vocês precisarem, seja de material, seja de dúvida, meu Deus, olha, eu estou aqui na dinâmica, mas eu não sei o que fazer. Chama a pessoa que está na escala está na supervisão da sua escala. Ele com certeza vai te ajudar. E aqui no Ministério Infantil, depois que a gente começou a fazer os cultos, a gente precisou criar grupos de trabalho. Porque, gente, é uma igreja. A gente tem, vou passar aqui pelos grupos, a gente tem mídias sociais, My Kids, intercessão, teatro, cenário, decoração e lembrança, cenário e decoração. E quando a gente tem Páscoa, por exemplo, a gente vai dar uma lembrança para as crianças? Não vai? O que vai fazer? Então tem uma pessoa que pensa nisso, que sugere, tá? Visuais e projeção, que é o que o Anderson hoje está fazendo, porque sem isso eu não conseguiria apresentar para vocês. E durante o culto com as crianças, a gente traz visuais que ajudam eles a entender a ministração, o cenário do teatro. 5 minutos, tá bom? Tenho 5 minutos para acabar. Louvor e dança. A dança acabou, a gente tinha um grupo de meninas que serviam aqui na dança, mas acabou desfazendo por uma questão de liderança mesmo, tá? Mas logo vai voltar, em nome de Jesus. 6, eram 6? Dinâmicas. O Marcelo é o responsável pelas dinâmicas, então, eu já estou com dificuldade de encontrar uma dinâmica para essa administração. Marcelo, pode me ajudar? Por vezes ele manda, né? Você já manda, né? Toda semana você já manda a dinâmica daquela semana. Perfeito. É que às vezes a gente esquece, gente. A gente também, né? Não somos perfeitos. Então, se o Marcelo esquecer, cobra ele. Essa semana eu esqueci o Rafael. Tinha algum aí, não? É isso aí. Isso que é importante. Gente, isso que é importante. Eu hoje estou aqui como líder do Ministério Infantil. Marcelo hoje está como supervisor. Mas somos todos irmãos, todos iguais, estamos servindo ao Senhor. É só uma estrutura para que as coisas se organizem. Amanhã você pode estar aqui ministrando um treinamento. Amanhã você pode estar na supervisão, você pode estar na liderança da escala, sei lá. Não se sinta diminuído ou menosprezado, porque estou começando agora. Né? Não, somos todos iguais. E temos que agir assim com todas as coisas. Amém? E datas festivas e comemorações. Por exemplo, Natal, a gente faz uma ministração sobre o Hanukkah, Páscoa, né? E aí tem uma pessoa também responsável por isso. Tá bom? São todos os supervisores que se desdobram aqui durante a semana, à noite, para que tudo isso aqui aconteça. A gente não está aqui só no dia de culto. A gente trabalha muito fora daqui também. Até 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã? Meu Deus do céu. O que foi aquilo? Era sobre o que eu tinha. As lições extras. As lições extras. Ele está falando que numa época a gente tinha uma responsabilidade, cada supervisor ficava responsável 1 mês por preparar essas lições extras. Então, se o mês tinha Páscoa, ele foi designado para preparar a Páscoa, preparar a lição de Páscoa. Ele ficou virou uma madrugada estudando e preparando para ministrar as crianças. Gente, aí eu trouxe aqui um slide para a gente falar sobre os teens no Kids. Então, os teens, crianças, pré-adolescentes de 11 a 14 anos que servem conosco. Hoje, beira 20, 15 a 20 meninos e meninas que servem conosco, e eu fico muito feliz com isso, muito mesmo. Porque temos tantos e tantos adultos na igreja sentados há anos que não querem fazer nada. E esses pré-adolescentes vêm realmente com amor para servir ao Senhor. E ajudam muito, muito mesmo. Então, tem teens que quer servir em toda a escala, mas também, né? A gente fala, a gente tem que estudar, a gente tem que ler a Bíblia, né? A gente está sendo ministrado também para estar aqui. Mas, então, como eu disse, a gente tem aí os grupos de trabalho: teatro, projeção, mesa de som, dança, banda, fotofilmagem. Qual é o nosso intuito, o nosso sonho? E eu creio que é um sonho também no coração de Deus, que a gente tenha escalas específicas. Por exemplo, na projeção, esse mês, a projeção do cultinho, ela é preparada
pela projeção lá, que designa pessoas da escala dele para estar aqui. Mas quarta-feira, que foi dia 2, que foi culto de consagração, e hoje de manhã não tinha ninguém. E sem alguém na projeção, a gente não consegue fazer o culto com excelência. A gente consegue fazer? Consegue. Tem o microfone, a gente consegue falar, mas não vai ter a letra da música para as crianças, não vai ter os cenários que a gente preparou, não vai ter as palavras, os versículos, não é verdade? Então, a gente precisa de voluntário. Então, o nosso sonho é que a gente tenha aí, num futuro muito próximo, uma equipe só de fotofilmagem, uma equipe só de teatro, uma equipe só de projeção, que a gente consiga, então, dividir, né? Então, você vai só ministrar, você vai só fazer teatro, quem sabe, né? A gente consiga isso. E os teams nos ajudam muito com essas coisas também, tá bom? Aí, para finalizar, gente, no 2 minutinhos, os novos voluntários podem apontar a câmera do celular, que é a disponibilidade de abril. Nós já fizemos a escala para esse mês. Quem não é novo voluntário já está escalado, quem vai servir. E os novos vocês colocam lá. Qual é o dia que vocês não podem ou que vocês podem servir para que eu coloque vocês no treinamento, tá bom? Aí essa semana eu já vou fazer essa verificação e a partir do culto que vem vocês já podem servir se vocês quiserem como treinamento, tá bom? Quem quiser ficar hoje, tio? Quem quiser ficar hoje para servir hoje, pode, tá bom? Se você veio aqui já disposto a servir na escala de hoje, você pode ficar, tá bom? Aí a gente verifica uma sala que mais esteja precisando ali, ou né, que você se identifique mais, e aí você já fica servindo hoje. Posso passar a tela? Todo mundo já viu? E, gente, eu queria que vocês, por favor, colocassem aí a lista de presença, só para eu saber quem veio, dos novos principalmente, de quem já serve conosco. Ai, porque, menina, no café da manhã, seu sobrenome, Lucas o quê? Ô, filho. Põe Barcelos. Não gosto. Gente, aí fica um versículo para vocês meditarem. A gente falou bastante aqui hoje. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Lembrar sempre que nós não estamos aqui para cuidar, para passar o tempo das crianças, mas sim para discipulá-las, para levá-las e encaminhá-las nos caminhos do Senhor. Amém? Muito obrigada pela presença de vocês. Acho que acabou. Acabou? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Que vocês sejam tremendamente usados nas mãos do oleiro. Nesse mês e em todos os meses que vocês estiverem servindo conosco. O Lucas quer que eu fale do retiro? Você quer que eu fale mais do retiro? A gente já fechou a equipe de voluntários. Temos aí 24 pessoas que vão conosco servir nesses dias. A gente vai na sexta e volta no domingo. O tema do nosso retiro vai ser Fluir das Águas. A gente vai passar para as crianças aquela visão de Ezequiel: água nos pés, água nos joelhos, água nos lombos e o mergulhar no Senhor. A gente vai passar isso para eles. E vamos fazer dinâmicas, brincadeiras, e vai ser muito legal. Vamos ter uma tenda de oração e toda a decoração como se eles estivessem dentro de um rio. O que a gente, assim, é legal, se vocês quiserem participar, por exemplo, desse preparo, né, mesmo quem não vai servir no retiro, a gente tem uma equipe que está responsável pelo cenário, pela decoração, e a gente vai começar a se reunir a partir da semana para começar a preparar, porque não dá para fazer tudo no dia. Então, quem
tiver disponibilidade durante a semana e quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Eu vou depois colocar no grupo, e os dias que a gente vai se encontrar, aí a gente faz esse bem bolado aí, um ajuda o outro. Inclusive, eu coloquei no grupo outro dia que a Silvia, que é diretora aqui do projeto, convidou a gente para pintar a amarelinha ali no chão de fora, que agora está chovendo tanto também, né? E aí eles vão desenhar e eles chamaram a gente para pintar. Eu achei muito legal fazer um trabalho em conjunto, porque essa amarelinha também vai servir para as crianças do culto. E aí a gente só precisa marcar uma data, eu mando lá depois no grupo, quem quiser participar, quem quiser nos ajudar. Eu falei para ela, eu não sei desenhar, mas pintar, né? Pintar todo mundo rabisca lá e joga tinta no chão, né? Então. Se você quiser ajudar, é que eu acho que eles vão fazer durante a semana, eu não sei, eu vou ver com ela direitinho e aí depois eu passo para vocês também, tá bom? Gente, muito obrigada de coração de vocês terem vindo. Passem lá, comam alguma coisinha, tomem um café, enche o bucho antes de ir pro culto, quem vai pro culto.